E o Epstein Tupiniquim está em cana. Mais uma vez o Vorcaro foi preso, dessa vez a pedido do André Mendonça, e aparentemente a vida dele ficou bem difícil. Na sentença, André Mendonça revela as mensagens que a Polícia Federal identificou no celular dele as mensagens são tenebrosas. Como nós já imaginávamos, é, um, é uma quadrilha, não tem outro nome, é uma quadrilha ameaçando as pessoas de agressão com assalto simulado, sequestro e tudo mais. Enfim, este é o nível do relacionamento do nosso governo, do STF e de muitos políticos que ainda vão aparecer lá em Brasília. Vamos lá, vamos fazer uma análise sobre isso que aconteceu. Está no vídeo curto, eu já te convido, vamos para o vídeo longo. Vamos começar aqui o nosso bate-papo, vamos lá. Ouça com atenção porque o que está acontecendo em Brasília não é política, é gerenciamento de risco de cauda, tail risk. A volta de Daniel Vorcaro à custódia do Estado é a sintonia final em metástase sistêmica, que nós, empresários brasileiros médios, aqui quem acompanha o canal Malvadão, nós já sabíamos, então não dá para ignorar o que estava acontecendo. O choque geopolítico, a traição do ticket de cassino. O Brasil opera sob a lógica de realpolitik primitiva. Enquanto o mundo discute soberania computacional, a liquidez dos BRICS via M-Bridge, ou o establishment brasileiro, está mergulhado em uma disputa de espólios de 40 bilhões de reais. O André Mendonça apreendeu agora, confiscou, se eu não me engano, são 22 bilhões de reais no Banco do Brasil. No Banco do Brasil. A prisão de Vorcaro, ordenada por André Mendonça, não é apenas um ato jurídico, é uma quebra de contrato de mercado de blindagem. No que nós avaliamos aqui, fica claro que a justificativa foi a obstrução de justiça e o uso de comunicações paralelas. Traduzindo para o léxico da inteligência, Vorcaro tentou operar fora da arquitetura oficial de controle e foi ejetado pelo sistema que ele acreditava ter comprado. Anatomia do dano. Por que o seu EBITDA está em risco? Quando a Polícia Federal bloqueia 22 bilhões, daqui 22 bilhões, como eu havia dito, ela não está apenas confiscando dinheiro, ela está enviando um choque de WACC para todo o setor financeiro e de infraestrutura. Ou seja, o juro que já está altíssimo só tende a piorar. Está no vídeo curto? Vamos lá para o vídeo longo, meu amigo. A ilusão da blindagem. Vorkar acreditou no efeito Linde da corrupção, que quanto mais tempo um esquema dura, mais ele durará. Erro fatal. Ele investiu em contratos com esposas de ministros, bancou jatos para políticos e financiou o Cine Trancoso e festas em São Paulo também, que a gente sabe o que aconteceu aqui. O nexo do caos. O paralelo traçado com Jeffrey Epstein é cirúrgico. Vorcaro comprou, mas não levou. Em Brasília, quem recebe o dinheiro tem agora um incentivo perverso. O silêncio do doador é mais valioso que a sua liberdade. Para você, empresário, isso significa que operar no Brasil sem arbitragem jurisdicional é como manter todo o equity em uma casa construída sobre a areia movediça. Se um bilionário com acesso aos tribunais superiores pode ser suicidado politicamente, né, ou fisicamente também, é o PC Farias do momento, ele está com a vida em risco. Para proteger o establishment, isso pode acontecer, o que garante que a sua segurança jurídica existe. Se você não estiver se preparando ou preparado para ter uma empresa nos Estados Unidos, você está cometendo um erro fatal. Se você paga acima de 50 mil reais em impostos por mês, você precisa ter uma estrutura offshore. A tese da soberania. A única saída é a internacionalização. Está aqui. O caso Master revela que a corrupção no Brasil evoluiu de um custo variável para um componente estrutural do valuation. Se os tentáculos do STF chegam ao STF e ao Legislativo via bunkers de charuto, a sua empresa não tem equity, ela tem um alvará precário, ou seja, o país pode entrar em default a qualquer momento. A solução nexialista é a seguinte: soberania computacional. Substitua o custo fixo de gente e conexões por silício.
A inteligência artificial não trai, não delata e não precisa de blindagem em Brasília. Quem detém a arquitetura própria de dados é imune à volatilidade desses ministros e do caos jurídico e político do nosso país. Invisibilidade fiscal legal. Se o seu capital está sob custódia brasileira, ele é refém do próximo bloqueio, que pode acontecer a qualquer momento por parte do governo. O uso de estruturas offshores e a custódia de ativos em jurisdições de common law não é um luxo, é um skin in the game preventivo. É o seguinte, qual é o grande risco? Que hoje você não sabe mais com quem você senta para fazer negócio. Porque, olha só, a rede de contatos de empresas que eles possuíam vai desde a tal da Desinchar, das empresas, academias, eles estão permeados em absolutamente tudo. Então você nunca sabe com quem está fazendo um negócio. Olha só, eu passei por um risco tremendo ano passado. Eu um dia vou contar essa história para vocês aqui, por conta de um advogado que trouxe toda uma situação similar a essa que está acontecendo aqui, para que eu trabalhasse junto com ele. No início parecia tudo muito legal, tudo muito certo, tudo muito perfeito, mas depois a coisa se revelou diferente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com quem lida. Qual é a sentença aqui? O legado ou o confisco? Brasília hoje é um ambiente de salve-se quem puder. O temor por André Mendonça não é por justiça, é pelo conteúdo dos celulares, né, perdão, que Vorcaro tentou esconder. E um cara também na CPMI, que é o cara do digital deles, o cara que faz toda a parte de sistemas, ele deletou, ele resetou o telefone celular na frente do presidente da comissão da CPMI, ele resetou o celular e entregou o celular, sem absolutamente nada. Então, é esse tipo de pessoas que nós estamos lidando no país. A minha análise é fria. Vorcaro é o PC Farias da era digital. Ele sabe demais em um ano eleitoral, em um ano de eleições. Olha só como a situação é grave. Para o sistema, um Daniel Vorcaro calado por um lençol ou por uma cela isolada é uma solução de WACC mais barata disponível. Ou seja, eles vão fazer de tudo para ele não falar agora. Só que agora ele não tem mais saída, ele não tem mais. Ele já perdeu, acho que, o benefício da delação premiada, porque ele já deve ter perdido o prazo e agora a justiça descobriu tudo. Para ser delação premiada, você tem que trazer fatos novos. Aparentemente, a polícia já descobriu tudo. Então, não sei que fato novo mais ele traria. Mas, enfim, isto essa possibilidade está ficando cada vez menor. Então ele deve cumprir pena, e para cumprir pena ele vai fazer acordo, vai falar, vai delatar todo mundo. Qual que é a conclusão aqui? Pare de tentar entender o porquê jurídico. Entenda a dinâmica de poder. Se você fatura alto e ainda mantém a sua custódia de ativos no cassino chamado Brasil, você é apenas o próximo na fila do abate quando o sistema precisar de um novo culpado para proteger os verdadeiros arquitetos de tudo isso que acontece. A internacionalização e a automação via inteligência artificial não são mais opções de crescimento. São as únicas ferramentas de sobrevivência e soberania. Diferencie-se de quem espera o confisco. Construa um legado que Brasília não pode alcançar. Este é o recado do Malvadão para vocês. Se você ainda não tem uma arquitetura de negócio com inteligência artificial, já passou da hora. E a abertura de empresa nos Estados Unidos, você paga acima de R$ 50.000 em impostos. Entre em contato conosco, nós fazemos um diagnóstico para você. Se for o seu momento, você pode abrir uma empresa conosco aqui. Eu faço esses dois trabalhos. Arquitetura de negócios com IA e abertura de empresas nos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu desejo a todos um ótimo dia e bons negócios.